Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você sintoniza aí do outro lado na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site, no aplicativo, nas redes sociais. Fique à vontade para você participar com a gente. O Mais Saúde de hoje que está para lá de especial. E aqui você já sabe como funciona. O nosso consultório está aberto. Você participa com a gente através do WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Mande a sua pergunta para os nossos convidados, porque aqui a consulta é grátis. É a NTV levando informação, qualidade de vida para você. Muito bem, produção, tá aí na tela para você mandar aí através desse WhatsApp. Fique à vontade. O nosso bate-papo de hoje, a gente recebe pela primeira vez aqui no nosso programa o Dr. Matheus Vassalo, que é urologista. Seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Igualmente, é um prazer estar aqui com vocês. É isso, a gente vai falar sobre pedras nos rins, vamos falar sobre próstata também, os cuidados, prevenção, sintomas, tratamento e muito mais. Aproveita para você mandar a sua pergunta, a gente recebe também no programa de hoje, vamos falar sobre obesidade, isso mesmo, esse tema, essa pauta que infelizmente é tema, né, a gente tem que discutir, tem que abordar, mas infelizmente os números vêm aumentando em todo o Brasil, em todo o mundo. A gente recebe para um bate-papo falando de um projeto maravilhoso, uma grande oportunidade para você ter qualidade de vida, de fato, saúde. Na realidade, a doutora Karina Alvarenga, que é endocrinologista, daqui a pouquinho na segunda parte do nosso programa. Bom, voltando aqui com o doutor Matheus, que é urologista, vamos falar desse tema, né? Vamos falar sobre mitos e verdades. O pessoal tem muita dúvida sobre o que é pedra nos rins, enfim. Doutor, são os famosos cálculos renais, é isso? Exatamente, David. Os cálculos renais, eles são basicamente as pedras nos rins. Então são pedras mesmo, pessoal. Como que é formado essas pedras? Nós sabemos que a nossa urina, ela é formada através da filtração do sangue através dos rins. Quando o sangue ele é filtrado, o rim ele é responsável por eliminar algumas impurezas do sangue, como sais minerais e até mesmo o excesso de água. Quando nós temos o acúmulo desses sais, eles começam a se acumular e vão formando alguns cristais. E esses cristais, ao longo do tempo, é que podem aumentar de tamanho e virar verdadeiras pedras mesmo, que causam bastante sintomas. Ô, doutor, o que faz esse acúmulo, esses sais? O que causa isso? É a má alimentação, algum produto específico? O que é? Então, David, o que acarreta ao isso? longo desses últimos 20 anos, nós temos notado principalmente um aumento muito grande de cálculos renais, de pedras nos rins. Os estudos mostram que esse aumento ele pode estar relacionado principalmente com a má alimentação que nós temos nesses dias de hoje e também com a baixa ingesta hídrica. Também podemos associar outros fatores como obesidade. Os cálculos eles são formados através de inúmeras substâncias, mas o mais comum deles é o oxalato de cálcio. E o oxalato é uma substância que está presente em inúmeros alimentos também. Por exemplo, doutor, vamos citar alguns exemplos. Tem algumas imagens. O pessoal de casa já fica atento aí. Tem uma imagem que eu mandei que a gente pode colocar na tela aí, que mostra alguns alimentos que produzem, que liberam bastante oxalato, como por exemplo a beterraba, alguns grãos também, espinafre possuem bastante quantidade de oxalato, chocolates. Porém, nós não devemos simplesmente interromper a ingesta desses alimentos, mas sim procurar um profissional da saúde, um médico, um nutricionista, para poder adequar a sua dieta e adequar os seus hábitos de vida para poder evitar essa formação. Muito bem. O pessoal de casa está acompanhando um vídeo, na verdade, que se trata esse vídeo aí, doutor? Daqui a pouquinho a gente coloca as imagens aí que o doutor pediu. Isso. Esse vídeo é um vídeo mostrando uma tecnologia nova, uma cirurgia minimamente invasiva para tratar o cálculo renal. Então nós usamos uma fibra laser para fragmentar esse cálculo e pulverizar ele. É uma tecnologia
avançada, minimamente invasiva, porque nós não temos nenhum corte nesse paciente, então nós entramos pelo canal, com o aparelho nós vamos até o rim e fragmentamos todo esse cálculo. O paciente geralmente recebe alta no dia seguinte, sem dor e livre das pedras. Doutor, isso aí é bom, né? Porque nos dias atuais que a gente fala tanto, né, dessa modernidade da tecnologia, é a tecnologia a favor da saúde, da medicina. Com certeza. A medicina vem avançando bastante nesses últimos anos e hoje em dia, principalmente na urologia, cada vez mais nós temos aí técnicas que não agridem tanto o paciente e permitem ele voltar à sua rotina com a maior qualidade de vida. Esse tratamento que o pessoal acompanhou lá de casa, ele é indolor, tem anestesia? Como é que funciona? Sim, esse tratamento ele é feito num bloco cirúrgico, né? Então em hospital, com profissionais devidamente qualificados. O paciente ele toma anestesia, ele geralmente dorme, não sente nenhuma dor e geralmente no outro dia ele vai para casa. Olha, pois é, e a gente escuta muito para quem já teve pedra nos rins aí, que realmente a dor é insuportável. A cólica nos rins, segundo não só estudos, mas também relatos de pacientes nossos, eles falam, doutor, é a pior dor da minha vida. Doutor, o doutor já teve? Né? Eu já tive. Fazer essa pergunta? Eu já tive Sério? cólica nos rins. Graças a Deus, eu tive a sorte de expelir essa pedra. Então tem muitas pessoas, David, que conseguem expelir essa pedra. Os fatores para que a pessoa consiga expelir geralmente são relacionados ao tamanho do cálculo, à ingesta hídrica desse paciente, se o trato urinário dele é bem formado e ele consegue expelir essa pedra. Pedras maiores do que geralmente 6 milímetros, geralmente são muito difíceis de sair. Essas são as dolorosas. São as dolorosas as que vão brabas precisar de cirurgia. No linguagem da população, as brabas. Essas doutor, doem. então vamos lá, falando, né, nesse viés aí, quais são os sintomas? É sempre a cólica? Isso. Quais são os primeiros sinais de que pode ter algo errado ali? Isso. O primeiro sintoma relacionado a cálculo renal, ao que a gente chama de cólica renal, é a dor lombar muito forte. Então o paciente geralmente tem uma dor mais ou menos nessa região, que pode irradiar aqui para a região da frente da barriga, descer para a região da virilha. E é uma dor insuportável que não melhora com posição. Porque, por exemplo, David, pessoa que tem dor na coluna, às vezes a gente chega cansado com dor na coluna, mas aquela dor, você repousa, ela melhora. A dor do rim, não. A dor do rim, ela insistentemente vai incomodar o paciente. Então, às vezes, especialista. Sim. Às vezes o paciente pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ter mal-estar e às vezes até febre, aumento de pressão. Então é extremamente importante orientar o paciente a procurar um pronto-socorro para ser avaliado por um especialista. É isso. E vai perceber que os antibióticos, né, os ITs e muito mais não vai adiantar. Não vão adiantar. O automedicamento? Não. É contraindicado se automedicar, porque muitos medicamentos que as pessoas geralmente tomam em casa, ou até mesmo chás, podem acabar prejudicando o quadro. Quais são eles, doutor? Por exemplo, hoje se fala muito no chá de quebra-pedra, que é um chá muito famoso. Já ouvi falar muito sobre isso. O que acontece? A pessoa que ingere chá, automaticamente ela está ingerindo água. A água, a ingesta hídrica é a principal recomendação que nós fazemos para o paciente que tem cálculos renais. Porque é uma relação de sal e água. Então, quando você tem muito sal e pouca água, a chance de formar uma precipitação e formar um cálculo é muito grande. Então, o que a gente fala para o paciente? Ingira mais água, beba mais líquido. Então, a gente recomenda em torno de 2,5 a 3 litros de água por dia para cada paciente. Água, pode ser outra coisa, não, água. Isso, água. Tá, e esse chá, voltando a falar desse chá... O chá de quebra-pedra... Isso é mito ou verdade? Então, a gente considera ele mito. Por quê? Ele possui algumas outras substâncias que podem prejudicar e podem precipitar outros tipos de cálculos renais. Porque, David, você pensa, a pedra nos rins, ela não é formada só de uma substância. A principal substância é uma que a gente chama de oxalato de cálcio. Porém, existem outras substâncias. Então, você às vezes dá uma substância, um chá, que talvez possa surtir algum efeito para um tipo de cálculo, mas pode ser que prejudique para outro tipo. Então, você está tentando se beneficiar de algo que não tem uma comprovação científica, mas também pode estar prejudicando, por outro lado, vindo a surgir novos cálculos também. E voltando a falar nessa parte de chá, de medicamentos que não é indicado, que realmente é contraindicado e pode prejudicar, quais outros mais? Quaisquer outros medicamentos que o paciente tiver em casa, a gente não indica estar tomando. Muito bem. Por quê?
a automedicação é um ato perigoso, porque a gente não sabe quais outros problemas de saúde o paciente pode ter, e muitas das vezes o paciente pode estar ingerindo uma medicação errada, que pode fazer mal não só em relação à questão da cólica renal, mas também de outros sintomas. Então, se o paciente tiver em casa um analgésico comum, ele pode estar tomando, mas provavelmente essa dor não vai melhorar. Por isso a gente recomenda o quanto antes a ida ao pronto-socorro. É isso, procure sempre o especialista. E aqui no nosso programa a gente traz os melhores especialistas. Está aqui o Dr. Matheus, que é urologista, e o pessoal de casa está participando com a gente aqui, doutor. É a Kelly, desejando aqui boa noite. Obrigado, Kelly, pela sua participação. Quem fizer esse tratamento cirúrgico mostrado, que a gente mostrou, daqui a pouquinho a gente vai mostrar novamente, elimina todas as pedras, pode formar novas pedras, novos cálculos, doutor? Existe uma estatística, David, e Kelly, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Existe uma estimativa que quem teve cálculo renal tem uma chance de até 50% de ter uma nova pedra nos próximos 5 a 10 anos. Esse tratamento depende muito da quantidade de cálculos, do tamanho do cálculo e da dureza desse cálculo. Por quê? Quando é um cálculo mais recente, tende a ser um cálculo menor, fácil de fragmentar. Agora, se o paciente ele posterga a ida ao especialista, se ele deixa aquele cálculo ali crescendo ao longo dos anos, ele vai se tornar um cálculo não só grande, como duro. Então, muitas das vezes, em alguns casos, nós gastamos até mais de um procedimento para poder limpar o rim daquele paciente e ficar livre das pedras. Mas na maioria dos casos, nós conseguimos limpar com a tecnologia que nós temos hoje. Muito bem, falou quem pode, quem tem autoridade no assunto. Sempre muito bom a gente receber quem tem autoridade mesmo de fato real para falar sobre os nossos temas, as nossas pautas, e nada melhor do que a prevenção, que é o nosso próximo tema depois do intervalo. Vamos lá, produção, vamos para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde no canal 8.1 e através dos nossos canais na internet. Participe com a gente, fique à vontade, a gente volta em mais um bloco recebendo o Dr. Matheus Vassalo, que é urologista, e a gente está falando sobre pedra nos rins e a gente vai passar para a próstata, mas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente tem algumas imagens aí, produção, se já puder colocar aí para a gente, em forma de prevenção. Pode comentar, doutor. Gente, então, para falar de prevenção, é extremamente importante que a gente oriente o paciente a controlar a ingesta de proteínas, porque essas proteínas podem acidificar o sangue e também, muitas das vezes, tem um excesso de sal que pode aumentar a chance de formar cálculos renais também. Uma outra orientação que a gente pode passar para o paciente é a questão da ingesta hídrica, que eu já comentei. Então, beber bastante água é sempre muito importante. Terceira, 2,5 litros. 2,5 litros. E é claro que isso é muito relativo. Por exemplo, se você pega uma pessoa que trabalha como pedreiro, que trabalha no sol escaldante, ele vai ter que tomar mais água do que quem trabalha, por exemplo, num banco sentado no ar-condicionado. Então isso é muito relativo. Mas 2,5 litros é o ideal para a maioria das pessoas. Outra dica importante é a questão da bebida alcoólica. Reduzir o excesso de bebida alcoólica é extremamente importante também, porque o álcool desidrata o nosso organismo. Bebida alcoólica, não vou falar para o senhor indicar algum tipo de bebida. Não, qualquer tipo. O álcool em geral. O álcool em geral. Mas destilados causam mais efeitos? Depende da quantidade. Você entendeu? Então, assim, aí depende da concentração de álcool que vai ter em cada bebida. Mas o álcool em si, ele gera uma desidratação no organismo que faz o paciente, por ficar desidratado, aumentar essa concentração de sais e predispor ele à formação de cálculos. Muito bem, eu vou pedir para colocar o vídeo também mais uma vez aí, pessoal de casa, que está ligando agora no nosso programa, para acompanhar aí, ó, muito bem. Isso, essa é uma cirurgia que ela é realizada hoje com a tecnologia, um laser de alta potência, que a gente passa por dentro do aparelho. Essa fibra, David, só para você ter uma ideia, ela tem cerca de 1 milímetro de espessura. Esse ele está quebrando o cálculo. E eu estou fragmentando o cálculo, pulverizando ele, transformando ele em poeira. Então, quando o cálculo ele é muito pequeno, geralmente essa cirurgia ela pode ser feita em cerca de 10 minutos, para você ter uma ideia. Então, é um procedimento rápido, é um procedimento muito assertivo no tratamento. Cálculos maiores e cálculos mais duros vai demandar um pouco de tempo a mais, mas geralmente em torno de 1 hora é o máximo que nós gastamos para eliminar os cálculos dos pacientes. Muito bem, a gente vai passar para o nosso
próximo tema, a gente vai falar sobre próstata. Ainda existe alguns tabus, né, principalmente para os homens, falar sobre esse tema. Isso, exatamente. Hoje nós temos cada vez mais feito diagnóstico de câncer de próstata, infelizmente. Uma das verdades que a gente tem visto, primeiro, é que o homem, graças a Deus, ele tem vivido mais. Então, com o passar dos anos, aumenta-se a incidência dessa doença. Então, se o homem hoje, antigamente morria-se com 60, 70 anos e hoje ele vai até 80, 90, então faça mais diagnóstico, né? E também a gente tem métodos mais precisos para fazer esse diagnóstico e poder tratar o paciente. Mais uma vez é a tecnologia aí, né, a favor da vida, a favor da saúde. Bom, o que é os sintomas aí, quando que a próstata não está legal? Bom, então, primeiro vamos só separar um pouco, porque às vezes os pacientes, as pessoas, elas confundem um pouco com o crescimento benigno da próstata. O que é o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de HPB, que é a hiperplasia benigna prostática. Esse crescimento, todos nós homens vamos ter, David. Todos nós. A partir dos 40, 45 anos, a nossa próstata, ela começa a inchar. E é interessante a gente lembrar que a urina, quando ela sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata. Quando essa próstata aumenta de tamanho, que é um processo natural da idade do homem, ela vai obstruindo a saída dessa urina e de forma que o paciente ele vai ter uma certa dificuldade de urinar. Então ele começa a acordar à noite, ele começa a ter o jato fraco. Tem muito paciente que fala para mim, doutor, eu já estou começando a molhar o bico da minha botina. Ou seja, o jato urinário dele está tão fraco que não consegue alcançar o vaso. Tem outros que falam assim, doutor, eu tô urinando muito bem. À noite eu acordo 3, 4, 5 vezes. Eu ia te perguntar sobre isso. É normal acordar à noite? Não é normal? Quantas vezes que se pode acordar à noite para poder urinar? O nosso corpo, David, ele foi programado para dormir, para descansar e repousar durante a noite. Nós temos mecanismos que auxiliam nesse processo. Quando você começa a acordar muito à noite, quando você começa o jato ficar muito fraco, você tem que fazer força com a barriga para aquela urina sair, isso é um sintoma, é um alerta para que você pode estar tendo um problema na próstata. Mas e o câncer de próstata? Aí é que tá. Câncer é doença do mal. Doença do mal, muitas das vezes, ela começa silenciosa, ela não dá sintomas. Esses sintomas que eu estou falando, eles estão relacionados ao crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, nós não temos como ter sintomas específicos dele. Aí você me pergunta, então, como que eu vou descobrir que eu tenho câncer? No diagnóstico. A gente existe... No exame. Isso, no exame. A avaliação, ela é indicada para todos os homens a partir dos 50 anos, quem tem histórico familiar de câncer na família. Então, se o seu pai teve, se o seu avô teve, aos 45 anos, e algumas pessoas que têm alterações genéticas a partir dos 40. Então, como que é feita essa avaliação? Durante a consulta médica, além de um questionário que vamos fazer ao paciente, vamos fazer esse rastreio basicamente com 2 exames. O primeiro deles é o exame do toque retal, que ainda tem um pouco de preconceito, mas a gente vem vendo que os pacientes mais idosos têm tido uma quebra desse preconceito, desse tabu. É um exame, David, que dura 5, 10 segundos e é muito rápido e salva vidas. E o outro exame é o exame do PSA. Uma vez por ano e você pode salvar a sua vida. Muito bem, tá aí. E vamos falar então da prevenção. Como é que a gente previne esse câncer de próstata? Isso, a prevenção é como eu te falei, como é uma doença que não gera sintomas, então ela é feita com a procura do urologista, fazendo o PSA e o toque retal uma vez por ano. Se o médico detectar uma alteração ou no toque ou no PSA, ele pode pedir uma biópsia dessa próstata para avaliar se é um câncer, ou ele pode pedir alguns outros exames que hoje têm crescido na medicina, como, por exemplo, uma ressonância de próstata, que auxilia também na detecção dessa doença. Por isso a importância de sempre ir ao especialista. Com certeza. Quanto mais antes, melhor. Quanto antes, melhor. Muito bem. Qual a diferença da cirurgia para o câncer de próstata e para o crescimento benigno da próstata? Excelente pergunta. Muitos pacientes, quando chegam no nosso consultório, com o diagnóstico do crescimento benigno da próstata, eles têm medo de operar. Por quê? A cirurgia da próstata, hoje, David, criou-se uma relação de que o paciente ele vai ficar incontinente, ou seja, ele vai perder urina de forma involuntária, então ele vai ficar de fralda.
E criou-se também um tabu de que ele vai ficar impotente, sexualmente falando. Então ele vai ter uma disfunção erétil. Só que essas duas complicações, elas são complicações que podem, não é que podem acontecer na cirurgia para o câncer. Por quê? Quando você tem um câncer na próstata, nós temos que retirar toda a glândula. A próstata ela tem o tamanho de um morango, tamanho normal. Então nós temos que tirar toda a próstata. Quando o paciente tem esses sintomas urinários e a gente tem que tratar esse crescimento benigno, nós fazemos o quê? Na maioria das vezes, só uma raspagem. E essa raspagem, ela é feita, assim como aquela cirurgia do laser que nós mostramos para os cálculos, ela é feita de forma endoscópica, ou seja, com um aparelho por dentro do canal, não tem corte nenhum, e nós fazemos a raspagem com laser ou com a alça, que é uma alça elétrica, que nós raspamos a próstata e abrimos o canal para o paciente urinar melhor. Muito bem, é bom ouvir a fala de quem entende, né, do assunto. É bom. Né, porque quebra também esse medo, né, do paciente, pessoal que está em casa. Com certeza. E quando se fala do câncer, claro que a gente tem que preocupar e a gente está aqui. Esse programa serve também em forma de alerta, de Sim. chamamento de atenção mesmo. Mas é bom quando a gente ouve o especialista e nos tranquiliza, né? Então, com toda essa tranquilidade, doutor, gostaria que o senhor olhasse aqui para a câmera e incentivasse aos homens a procurar o urologista para quebrar esse preconceito, esse tabu. Sim. Isso salva vidas. Com certeza. Se você é homem, já tem 50 anos ou tem 45 anos e tem um familiar na sua família, um pai, um tio, um avô que tem o câncer, já teve câncer de próstata, procure um especialista para iniciar a avaliação. Se você tem 50 e não tem histórico nenhum na família, também está indicada a avaliação para você. Procure o especialista o quanto antes, porque salva vidas a detecção precoce. Quanto antes nós fizermos o tratamento, menor a chance de complicações, menor a chance desse câncer voltar e maior a vida que você vai ter com os seus familiares e as pessoas que você ama. Muito bem, nesse caso em alerta sobre a próstata, mas que hora procurar o urologista? Quais outros sinais que a gente deve procurar ou antes dos sinais até mesmo? David, essa é uma pergunta muito ampla, porque o urologista, muitas pessoas associam apenas com o médico do homem, né? Assim como o ginecologista. Só que do homem mais velho, porque quando fala em urologista, a primeira coisa que a gente pensa é em próstata e cálculos. Só que o urologista, ele também atende. Eu atendo mulheres, eu atendo crianças. Então, por exemplo, existem muitas crianças que nascem com problemas no pênis, problemas de não descida do testículo, hérnias inguinais em crianças associadas a uma produção de líquido no testículo, que a gente chama de hidrocele, que em determinadas situações nós temos que operar. Qualquer disfunção miccional, ou seja, mulheres que têm muita infecção de urina. Por que ela está tendo infecção de urina de repetição? Por que todo mês ela tem infecção de urina? Vamos separar um programa para a gente falar sobre isso, então. Dá muito assunto, viu? Vamos falar sobre infecção urinária, então. Já Sim. Fica feito o convite. Tá aceito. Para o pessoal de casa, doutor, que queira bater um papo com o doutor, aonde que te encontra, onde você atende. Hoje eu estou atendendo no Hospital Vera Cruz, ali na rua Dr. Marcolino, número 1000. Pode me procurar lá que eu estou à disposição e vai ser um imenso prazer em poder atendê-los. Doutor Matheus Vassalo, é isso? Vassalo, é isso. Bom, e também nas redes sociais hoje tudo é mais simples, mais prático. Sim, pode procurar lá no Instagram que nós estamos lá. O meu Instagram é dr de Matheus Vassalo. Doutor Matheus, obrigado pela contribuição, pela participação. A gente já deixa o nosso próximo encontro marcado, que venha também esse bate-papo com essa leveza, trazendo tranquilidade e também prevenção, né? Informação para o pessoal do outro lado. Eu que agradeço, David, pelo convite. Pessoal, precisando de mim, estou à disposição e um abraço a todos e fiquem com Deus. Vou mandar um abraço especial aqui pro Osmair, que indicou a pauta. Isso. É um grande amigo, um grande telespectador. Osmair, um abraço para você, meu querido. Obrigado pela indicação, obrigado pela amizade de tantos anos. É isso, você aí de casa também queira sugerir aí uma pauta, um tema, pode mandar aí para nossa produção, tá bom? Manda aí que a gente vai atender e tirar as dúvidas. O programa é para isso, são 32 anos da MTV, sempre ao seu lado. Então, doutor, a gente se encontra breve. Um abraço, David. Você de casa não sai daí não, porque a gente vai pro nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Karina Alvarenga, endocrinologista, e a gente vai falar sobre obesidade. Tá interessado? Então não perde a próxima parte do nosso programa. É já já.
O Mais Saúde está de volta na NTV 8.1 e através também do aplicativo no nosso site e Facebook. Fique à vontade para você participar com a gente. Na segunda parte do nosso programa de hoje, a gente trata de um assunto que infelizmente os números vêm aumentando em todo o Brasil, em todo o mundo, em todo o planeta. Vamos falar de obesidade. A gente traz aí também mitos, verdades, dicas, mas também a gente traz uma grande oportunidade para você ter qualidade de vida e combater a obesidade. A gente recebe no nosso programa a doutora Karina Alvarenga, que é endocrinologista. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutora, e é isso que eu estava falando. Infelizmente, os números são gritantes, né? Alarmante. São alarmantes. Nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade. E por que isso, doutora? O que aconteceu? O que vem acontecendo? E pelo jeito, se não tiver, né, algo a ser feito, a tendência é complicar, aumentar ainda mais. Por que isso? Antigamente a gente não via obesidade como uma doença. Então a gente só falava em prevenção, como se fosse assim, olha, desenvolva no seu paciente a força de vontade para ele comer menos e malhar mais, gastar mais energia. Então, muito se falava de prevenção e pouco se falava de tratamento. E aí nós perdemos as rédeas da prevalência dos números de pacientes obesos. Porque, na verdade, não é, eu tenho uma força de vontade, então eu como menos, malho mais e sou magro. Não é compulsão alimentar que leva à obesidade. É a obesidade, uma programação genética que leva à compulsão alimentar. É uma doença regulada por várias substâncias do cérebro do paciente. Então a gente precisa entender que não é força de vontade. É muito importante sua fala, doutora, que a gente recebe especialistas de outras especialidades também sobre essa pauta, sobre esse tema que é obesidade, e eles realmente falam sobre isso, que é ligado à saúde mental. É muito complexo, é multifatorial, então sim, a gente precisa de uma reeducação alimentar, a gente precisa de uma motivação, a gente precisa de um exercício físico, controlar as doenças mentais como ansiedade, depressão, mas se torna um ciclo vicioso. A obesidade pode causar doença mental e a doença mental pode alimentar a obesidade, principalmente os medicamentos para doenças mentais. A gente recebeu o Dr. Matheus aqui no bloco anterior e ele falou, né, um dos principais também é sobre a obesidade, o tanto que a obesidade acarreta outras inúmeras doenças. E a doutora pode citar algumas, mas comuns. Sim, ele mesmo disse que as pedras nos rins, né? Obesidade é fator de risco para pedra no rim, obesidade é fator de risco para falência renal, né? Para hipertensão, diabetes, osteoartrite, osteoporose. Antigamente a gente acreditava que o ossinho do obeso era mais forte porque ele tinha que carregar mais peso. Hoje a gente sabe que fratura mais. Então é um osso frágil, porque a medula óssea, porque a parte interna do osso é substituída por um tecido adiposo. Ansiedade, transtorno de compulsão alimentar. Existem 229 outras doenças causadas pela Quantas, obesidade, doutoras? 229, e a obesidade está relacionada com 14 tipos diferentes de câncer. Eu estava lendo sobre isso mesmo, né? A gente faz um laboratório antes da gente receber aqui os convidados, 14 tipos de câncer, 14 tipos diferentes de câncer. Sim. Tudo causado pela obesidade. Relacionado né? à obesidade, isso. Causalidade no câncer é muito difícil, mas, por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, ela nos procura dizendo, olha, eu preciso perder peso, porque senão há uma chance maior de recidiva desse câncer voltar a acontecer. Doutora, e a obesidade tem algo ligado com algo familiar,
hereditário, na família? Sim, nós temos 900 losses, que é isso? 900 lugarzinhos no nosso mapa genético ligado à obesidade. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma mutação num determinado pontinho da sua genética que faz o seu metabolismo ser mais lento. E aí você é o obeso com o metabolismo mais lento. Ah, não, eu tenho uma mutação que gera o meu paladar hedônico. O que é isso? Eu busco coisas palatáveis. Arroz e feijão e salada eu não quero, mas se colocar um bolo de pote, uma pizza, um hambúrguer gourmet, isso também é genética. Até as preferências alimentares são genética. Olha como que é bem complexo, né? A cultura envolve isso também. Doutor, e quando a gente pode falar, realmente esse paciente, ele é detectado, diagnosticado, na verdade, com obesidade? Não, eu sou obeso, estou obeso. Quando que isso acontece? Como que é feito esse diagnóstico? Ou só olhando, não, tá gordinho, tô acima do peso, tô obeso. Ou existe graus de obesidade? Como é que funciona para a gente fazer essa avaliação? Isso, esse ano o Congresso Internacional de Obesidade foi aqui no Brasil, foi em São Paulo, e a gente teve uma mudança de paradigma nesse diagnóstico da obesidade. Mas, a princípio, usa-se o índice de massa corporal. Você pega o seu ICM. peso. Isso. IMC. IMC, isso. IMC, isso é conhecido. Tem as tabelinhas, a calculadora, né? Isso. Você pega a sua altura, o seu peso, divide pela altura e divide pela altura novamente. Se esse índice de massa corporal, se essa divisão der acima de 25, você já está na classe do sobrepeso e eu sugiro que comece a tratar aí. Se for acima de 30, a gente começa a ter casos de obesidade. 30 a 34, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grave ou grau 3. Muito bem. Para quem não entendeu direito e só ouviu falar do IMC, é isso, né? IMC. Repete pra gente como é que funciona, o pessoal de casa anotar, para poder, agora mesmo, nesse momento, fazer aí as contas e saber como é que tá o peso. Eu vou dar um exemplo. Sim, eu tenho 58 quilos, né? E 1,58 m. Não é coincidência, gente. Eu realmente tenho esse peso e essa altura. Eu pego 58 quilos, divido por 1,58 e divido novamente por 1,58. Se essa continha der acima de 25, eu estou com sobrepeso. Os novos critérios são ainda mais fáceis. Eu pego a distância entre a minha última costela e o começo do ossinho aqui da bacia, tá? Meço o ponto médio entre essa distância. E nesse ponto médio, eu faço com a fita métrica da vovó mesmo, a medida da circunferência abdominal. Se a circunferência abdominal for maior do que a metade da minha altura, eu também sou considerada, pelos novos critérios, uma paciente com obesidade. A gente fala de obesidade com tanta preocupação, e claro, a gente tem que preocupar, mas você pode falar ainda mais, doutora? A obesidade existe... tratamento, a cura, enfim, tem salvação. Vamos falar no linguajar popular. Ainda é um desafio, tá? Porque é difícil você tratar uma doença que tem que ser tratada para sempre. Assim como pressão alta, assim como diabetes, como todas as outras doenças crônicas. Então, os desafios são muitos. Eu costumo dizer, tem um meme no Instagram, né, que é motivação. Você pá, e de repente cai de uma vez. E disciplina, que é, você vai um pouquinho, vai mais um pouquinho, e aí você vai sempre. E a obesidade é uma doença que exige disciplina, porque ela não tem uma
cura. O que a gente tem são medicamentos muito bons para a saúde, porque existe um preconceito com medicamento anti-obesidade. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu vou deixar essa parte dos medicamentos para melhor, né? Para a próxima parte, que é a última parte aqui do programa. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo, tá na hora aqui, eu ouvi falar sobre a teoria da banheira. Isso é interessante também. Então fala sobre ela para a gente ir para o nosso intervalo, doutora. Pegadinha ao vivo, gente. Vamos lá. Teoria da banheira é o seguinte, a gente vê às vezes obesos enormes com o abdômen até dobrando por cima da coxa, que é aquele obeso que tem um tecido subcutâneo que a gente chama de banheira grande. Então, o meu corpo, ele tem uma banheira grande e ele suporta aquele tecido adiposo ali, só debaixo da pele. Ou seja, o tecido adiposo, para ele atingir as vísceras, vai levar muito tempo. Então, seria o que a gente chama de obeso eumetabólico. Às vezes esse paciente vira, doutora, mas meus exames estão todos normais. Claro, a obesidade ainda está na pele, no tecido subcutâneo. E a gente diz que ele tem uma banheira grande. Então, até que extravase essa gordura, vai demorar um pouquinho mais. E nós temos aquele paciente que é o falso obeso, que ele é magro, ele tem os bracinhos finos, forte, geralmente as coxas durinhas, mas ele tem aquela barriga socadinha. Aí não cabe muita gordura nessa banheira. E vai vazar para onde? Vai extravasar para o fígado, para o pâncreas, para os rins e vai provocar falência nesses órgãos. Então a gente tem mais gordura visceral do que no tecido gorduroso. Os dois tipos de obesidade merecem e precisam de tratamento. Mas esse mais socadinho, aquela barriguinha mais durinha, ele vai precisar de tratamento precoce por uma questão de genética. O falso magro. O falso magro. É isso, já ouvimos falar sobre isso. Olha, e o Unipan traz aí uma grande oportunidade. Eu ia chamar o intervalo agora, mas já que a gente está falando, vamos falar de oportunidade. E a gente está aqui para isso mesmo. Isso, eu sou professora do curso de medicina do Unipan, acho que a maioria dos meus pacientes sabe disso. E a gente está programando um projeto de extensão para atendimento de pacientes com obesidade. Por que com qualquer grau? Obesidade? Sim, em qualquer grau, né? Os pacientes que hoje são triados para cirurgia bariátrica, eles já têm um atendimento personalizado, que Patos de Minas já faz, né, cirurgia para obesidade. Aqueles que ainda não podem entrar na fila, que a fila é grande, eles também podem ser tratados medicamentosamente, com mudança do estilo de vida. Eu não vou emagrecer ninguém, o paciente ele deseja ser emagrecido, mas isso não é possível. Não é mágica, gente, não é mágica, a gente está falando de tratamento. Mas é um tratamento multiprofissional com educação em obesidade. E aí a gente está pedindo ajuda dessa rede de televisão maravilhosa. Olha a grande gente, ó. A oportunidade batendo para você aí do outro lado. Pode fazer um convite. Se vocês têm aí um IMC acima de 30 e desejam participar desse projeto de extensão, mantendo a sua identidade totalmente sem revelar, ninguém vai ter acesso ao seu nome, a não ser eu, tá? Você pode mandar um e-mail para historiasobesidade@gmail.com ou você pode mandar um WhatsApp que a gente criou só para esses casos, que é o 99897 1025, o DDD 34 99897 1025. O que você tem que mandar nos dados para nós? A sua idade, a sua data de nascimento, peso, altura e um telefone para contato. Tudo isso, gente, digitado, porque eu não posso ouvir áudios para não expor a identidade do paciente. Todo o trabalho de pesquisa, ele precisa ter sigilo médico. Todo médico tem sigilo, né, ou precisaria tê-lo. E nós também vamos fazer esse trabalho de pesquisa com esse sigilo e de forma ética. Esse trabalho e essa oportunidade, ela é gratuita?
Ela é gratuita, é totalmente gratuita. Muito bem. É isso, é grande oportunidade. Então, vou repetir aí o WhatsApp, você pode mandar lá no 99897-1025, correto? Correto. Vamos para o nosso intervalo, é rapidinho, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV e a gente volta no nosso último bloco recebendo a endocrinologista doutora Karina Alvarenga e a gente fala sobre obesidade, um projeto maravilhoso, uma grande oportunidade de você vencer aí a obesidade. É uma grande oportunidade. Daqui a pouquinho a gente faz mais um chamamento para você de casa aproveitar, já que é gratuito e a grande oportunidade da sua vida. Doutora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho, começou a falar sobre medicamento. Eu tenho uma preocupação quando a gente fala de medicamentos e eu já gostaria de falar que o pessoal de casa tem, essa é a bandeira que a gente leva no programa, da automedicação, do cuidado, e principalmente quando se fala de obesidade, né, o fácil acesso, né, à internet, aqueles medicamentos que vendem sonhos, que não concretizam, que apenas pegam o dinheiro, né, das pessoas que sonham em emagrecer. E a gente tem que falar sobre isso antes da gente falar dos verdadeiros medicamentos. O que a gente diz é o seguinte: primeiro, incorre-se no perigo da automedicação, porque todo medicamento tem uma contraindicação ou tem um efeito colateral. Eu tinha um professor na faculdade de medicina, eu formei em Uberaba, né? Depois tive a honra de vir para Patos, que ele dizia o seguinte: se você não sabe consertar a consequência do seu procedimento, não faça esse procedimento. Então, se eu vou usar um medicamento para o meu paciente, eu tenho que saber quais são os efeitos colaterais, o que pode acontecer e o que eu vou fazer com isso. E os pacientes, quando se automedicam, não têm essa informação, porque isso leva anos de treinamento, de estudos, e a gente ainda precisa se atualizar sempre. Então, tem os efeitos colaterais e tem a chance de não funcionar. Por quê? O médico, ele escolhe a medicação através do comportamento alimentar do paciente. Então, a sibutramina pode funcionar para você e não funcionar para mim. Eu posso me sentir super bem com a sibutramina e você ter efeito colateral. A gente tria isso através de uma anamnese e através do exame físico do paciente. É colocando a mão no paciente que a gente faz a diferença. Tem uma série de casos do consultório dizendo assim: doutor, eu já usei as canetinhas, não funcionam. Não funcionam porque usou sozinha, sem uma orientação ou às vezes sem uma triagem. Qual o melhor medicamento para você? Isso é o mais acontece importante. Demais no meu consultório. Principalmente quando a gente fala de obesidade, vamos falar de emagrecimento, é como a doutora falou, aí eu emagreci, aí eu vou passando a receita para outro, que passa para outro, que passa para outro, e não surge efeito e na verdade pode trazer complicações. Até a dieta, né? Cadê a sua dieta? É verdade. Eu emprestei, é esse o comparativo. Eu vou no nutricionista, o que passa para mim, eu passo para você. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É individualizado. E aí está uma grande oportunidade, a gente aproveita para falar aí que o Unipan está fazendo aí um projeto maravilhoso para você que está ligando agora na telinha da NTV. Antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo e trazer outras perguntas, pode fazer o chamamento mais uma vez para o pessoal participar desse projeto. Gente, presta atenção, eu volto a repetir. A gente está aqui nesse intuito mesmo, está dando uma pincelada, falando um pouquinho sobre obesidade, mas o nosso intuito é de você e do outro lado aproveitar essa grande oportunidade de vida. Nós sabemos que obesidade é uma doença crônica, é uma doença de difícil tratamento. Nós temos que aprender a cuidar desse paciente para o resto da vida. Eu vou usar remédio para o resto da vida? Não necessariamente. Mas você precisa de cuidados para o resto da vida. E a gente sabe também que a perda de peso modesta, doutora, eu quero perder 40 quilos. Beleza, você pode chegar lá.
Eu perdi 30 quilos ao longo da minha vida, então eu sou uma paciente obesa controlada. Mas a gente sabe que se você perder 5 a 15% do peso inicial, do peso mais alto que você já teve, você reduz a prevalência, a chance de ter várias doenças. Você entra na remissão de um diabetes que você pode ter tido diagnóstico recente. Então a gente convida vocês a enviar os dados para um e-mail totalmente sigiloso e para um WhatsApp totalmente sigiloso, para que a gente possa inserir cada um de vocês nas nossas consultas periódicas. Você precisa enviar o seu peso, a sua idade, a sua altura, a sua data de nascimento e um telefone que você possa atender. Nós vamos fazer uma demanda espontânea e colocar o nome de vocês para ser atendido no ambulatório do Unipan, no ambulatório de endocrinologia. Não é um dia, não é uma vez, é um tratamento e um segmento de no mínimo 1 ano conosco. Então você precisa estar realmente com aquela vontade de se cuidar. E quem são esses pacientes? São pacientes com obesidade. Como que você calcula o seu índice de massa corporal para saber se você tem obesidade? Basta pegar o seu peso, dividir pela altura e dividir essa continha novamente pela altura. Se der acima de 30, você se encaixa no nosso tratamento. É um trabalho com os alunos de medicina, todos os pacientes serão atendidos primeiramente por eles, mas comigo do lado. Ou seja, a orientadora do grupo de alunos sou eu. Muito bem, o pessoal está perguntando aqui, querendo saber sobre o telefone. Muito bem, a produção já respondeu também. É o 99897 1025. Isso. Pessoal, para você se inscrever, pode. O WhatsApp hoje tudo é mais fácil. É o 99897 1025. Vanildo, obrigado pela participação. O pessoal está querendo saber sobre o e-mail. Boa noite. Poderia repetir o e-mail, doutora Karina? Adriana. Obrigada, Adriana. historiasobesidade@gmail.com. Mais uma participação, boa noite, acabei de chegar em casa, liguei a TV agora, é o momento o pessoal tá chegando em casa aí. Minha esposa fez cirurgia de tireoide, tá um pouquinho fora do tema aqui, mas a nossa convidada, eu tenho certeza que com muito carisma vai responder. Tenta perder peso, não consegue. Ela fez a cirurgia de tireoide. O que fazer para ajudar ela? O José, um abraço, obrigado aí pela pergunta. Essa pergunta é muito complexa. A gente precisa analisar se ela é uma paciente hipometabólica, com um metabolismo baixo. A gente precisa avaliar se ela é uma obesa sarcopênica, que tem pouco músculo funcionante, hábitos alimentares, se ela precisa de um medicamento anti-obesidade, enfim, a gente tem que avaliar essa paciente. Ter tido que operar a tireoide não tira ela do nosso programa. Então, se ela tiver vontade, já estamos à disposição para recebê-la. Basta mandar os dados dela para o e-mail, que é sigiloso, e para esse WhatsApp que foi alocado só para esse trabalho. Muito bem, ainda dá tempo o pessoal mandar aí a última pergunta através desse WhatsApp, tá aí na tela, 999 47 45 15. Falando sobre medicamento, o telespectador quer saber sobre subtramina, já falamos um pouco, Orlistat, é isso? Isso. O Orlistat, gente, ele não é um remédio anti-obesidade. O que ele faz? Ele inibe aquela enzima que degrada a gordura da comida. Então, se a sua comida é gordurosa, eu fui numa feijoada. Se você tomar o Orlistat, ele vai fazer com que você não absorva toda a gordura da feijoada. E esse excesso de gordura vai sair nas fezes. Por isso, esse medicamento tem digamos assim, o estigma de falar, ele causa diarreia. Ele só vai causar diarreia, né? O pessoal olha meio assim, não vou tomar isso não. Se você comer muita gordura, ele não faz você perder a sua gordura, mas ele te mostra que a alimentação está errada. Ozempic, ela chegou no Brasil para diabéticos. Agora nós vamos ter o Wegovy,
que é a mesma, nos Estados Unidos fala o Wegovy, né? Mas aqui provavelmente vai falar o Wegovy, Wegovy, a gente ainda não sabe como os pacientes vão falar esse nome. Ele é a semaglutida, a mesma substância da Ozempic, mas ele vem com a dose necessária para a perda de peso, que é 2,4 miligramas por semana. Os resultados com eles são muito bons. Por que são muito bons? Porque além de tratar a obesidade, ele reduz vontade de ingerir bebida alcoólica, ele trata esteatose hepática, gordura no fígado, reduz eventos cardiovasculares, pressão alta, AVC, infarto, tudo isso ele atua. E também tem trabalhos mostrando numa redução de demência, previne demência. Então é uma medicação promissora. Está chegando, ainda não tem. A gente tem a Ozempic, mas o Wegovy vai chegar agora no segundo semestre. Que bom, né? Que bom que a tecnologia, mais uma vez, a favor da vida. Eu gosto muito dessas medicações. O pessoal tá querendo saber aqui, ó, é o WhatsApp, né? Muita gente querendo saber. Vander, boa noite, poderem passar o número novamente, por gentileza, é muita gente, o Luiz. Então vamos repetir aí devagarzinho para você ir de casa anotar e depois a produção aqui vai encaminhar para vocês também aí, separadamente. É o 99897 1025. Esse WhatsApp ele foi alocado para ter sigilo médico nas suas informações. Então você deve mandar o seu nome completo, peso, altura, idade, data de nascimento, os medicamentos que você está usando no momento, para que a gente possa introduzir você numa consulta médica. Nessa consulta você vai ser convidado a participar do projeto de extensão, que você pode falar, não é o que eu queria, não vou participar. Só lembrando que é gratuito, viu, gente? Gratuito. É grande oportunidade da vida. Produção, tá tudo certo já com o nosso telejornal? Tiver tudo certo aí, me dá o ok aqui que a gente vai trazer informações com o NTV News. É isso então, doutora Karina Alvarenga, um prazer recebê-la e a gente vai encaminhar para cada um de vocês também separadamente aí o número para você não perder essa grande chance da sua vida e tratar da obesidade. Obrigado pela contribuição, parabéns pelo projeto. Muito Volte obrigada. Mais vezes em outras pautas também. E eu agradeço a comunidade por nos ajudar a formar novos médicos. Muito obrigada. Muito bem, a Luciene está parabenizando aqui, daqui a pouquinho a gente responde também. Hoje o negócio aqui bombou. Obrigado mais uma vez. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Vamos cuidar sempre da saúde. E o Mais Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.